microfone estava ligado, mas agora está, graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, e aqueles que nos assistem também, os nossos convidados, os nossos amigos, nós vimos aqui um texto, João 17, Jesus falando ao Pai, e logo em seguida, ele começa a orar por nós, por cada um de nós. Nesse texto a gente lê lá no verso 21, deixa eu conferir se é esse mesmo. Ele está dizendo que a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. No verso 20 aí, ele está rogando, não somente por aqueles que estão com ele lá naquele momento, naquela época, mas ele fala, no verso 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. E aí o que vai fazer a diferença neste mundo aqui é estarmos unidos a Ele e esse amor que Ele tem por nós e nós temos por Ele. Também, pelos cânticos entoados, a gente falando sempre em Jesus como um grande amigo, e também no primeiro cântico que nós entoamos, a primeira estrofe, pedi aqui a cola a Soninha, aí diz, eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. O maior presente que nós temos, o bem maior que nós temos na vida, o tesouro maior que podemos ter nessa vida é Jesus Cristo. E eu quero começar essa breve reflexão e na introdução dela trazendo uma ilustração de um testemunho de um amigo meu, pastor. Uma vez o convidei para pregar num congresso de jovens e ele contou isso. E isso me marcou bastante. Ele contou que ele tinha ido para o estado de São Paulo pastorear uma igreja e estava passando uma certa dificuldade financeira na época. E ele tinha sido pai recentemente, o filho dele estava completando 1 ano ou 2, não sei. Ele e a esposa muito felizes com o filho, mas ele estava numa situação financeira difícil. Ele disse que estava chegando o Natal, e aí ele se esforçou, ele fez um sacrifício, porque ele queria dar um presente ao filho, para o filhinho dele, queria dar um presente bom, que marcasse aquele Natal ali para o filho. E ele se esforçou muito, se sacrificou com o problema financeiro que ele estava, a dificuldade que ele estava enfrentando. Ele comprou o presente e no dia do Natal ele chegou, tirou o presente lá debaixo da cama, lá, ou da árvore, não lembro, e trouxe o presente para o filho. E aí o filho foi, abriu, viu aquele embrulho assim maravilhoso, um papel muito bonito, abriu tudo assim e pegou, ele ajudando o filho, porque o filho muito pequeno, pegou o presente e mostrou para ele o presente. E o filho olhou para o presente e de repente os olhos do filho virou para o lado do embrulho, do papel que era colorido. E ele, filho, aqui o presente. E o menino relutava, empurrava o presente para lá e queria o embrulho, o papel. Gostava mais do papel, daquele embrulho colorido. Ele ficou triste com aquilo, mas Deus falou algo ao coração dele e foi isso que marcou. Deus falou com aquele pastor, jovem pastor, que assim é a humanidade, todos nós. Ele deu o maior presente que cada ser humano poderia querer ou precisar, o maior presente que é Cristo Jesus. Mas a maioria de nós está envolvida com os embrulhos coloridos deste mundo. Deixamos de lado Jesus Cristo, o maior presente para as nossas vidas,
e nos distraímos, nos envolvemos com os embrulhos coloridos deste mundo. O maior presente para as nossas vidas, amados irmãos e irmãs e nossos convidados, é Jesus. É Jesus Cristo. Ele nos foi dado por causa do maior amor existente no universo. O amor de Deus. Se a gente pensar direitinho nas frases que nós entoamos nos cânticos de louvores a Deus aqui, muita coisa foi dita que é preciosa, verdadeira, mas a gente não pode ficar só cantando essas coisas. Nós precisamos viver essas coisas que expressamos. Como dissemos hoje pela manhã, a gente precisa expressar a nossa adoração, o nosso louvor a Deus. Sabe, meus irmãos e irmãs, uma casa bem decorada, e aqueles que conhecem dessa área, sabe que é algo bonito, é gostoso de ver uma casa bem decorada. É algo bonito. Mas pensando em nós, em nossas vidas como casa, habitação de Deus, é triste ver muitos buscando os embrulhos coloridos do mundo como se eles fizessem ou fossem fazer a diferença em nossas casas, na decoração de nossas casas. Nós procuramos enfeites deste mundo para às vezes com a retórica, para às vezes com a performance, para às vezes muitas coisas, de muitas maneiras. A gente enfeitar algo que não precisa ser enfeitado, não precisa ser decorado, no sentido de enfeite. O que nós precisamos é Jesus Cristo nas nossas vidas sempre. Temos esse grandioso e completo presente para as nossas vidas, para preencher cada espaço dessa casa aqui, dessas casas aqui, dessa habitação de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E para isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, em primeiro lugar, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, e depois nós vamos lá em Ageu, voltando aí do novo para o antigo, deve ser o terceiro livro voltando aí, Malaquias, Zacarias, se não me engano, Ageu. Mas primeiro, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19 e verso 20, que diz assim, primeira carta aos Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, em um alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora, indo a Ageu, capítulo 1. Ageu, amém? Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler aí do verso 2 ao verso 8. Diz assim a palavra de Deus: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas ou luxuosas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo
num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Verso 8: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos conduzido até aqui. Obrigado pela tua igreja, mas nós, ó Pai, suplicamos ao Senhor que a tua palavra venha aos nossos corações. Dependemos dela, Pai. Suplicamos por ela e que seja o Senhor a falar nesta noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus tem nos dado diretrizes para a nossa vida, e as diretrizes é para um viver feliz. Um viver feliz. Mas a gente sabe que a nossa vida, o nosso dia a dia, meus irmãos, é difícil. É difícil. Precisamos o tempo todo da misericórdia do Senhor. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo que produz, sabe o quê? Está lá em Gênesis 3. Espinhos e cardos, ou abrolhos e cardos, que é a palavra lá. Sofrimentos. Por causa do pecado, a gente precisa, com suor nosso, ganhar o pão de cada dia. E é sofrido, meus irmãos, é sofrido. Só que a gente percebe em algumas décadas para trás, começou uma teologia que as pessoas chamam de teologia da prosperidade. Venha para Jesus e você vai ficar riquíssimo. Uma teologia em que as pessoas diziam que, olha, você é crente, você não vai ficar doente. E aí vem uma pandemia, algo mundial, algo que ninguém falava disso, ninguém esperava isso. E mostra que é o contrário. Eu vi gente ímpia morrendo naquela primeira, como pode dizer, primeira leva aí da doença. Eu vi gente santa, gente justa, gente temente ao Senhor, também contraindo aquela doença e morrendo. Eu vivenciei isso. Eu vi idosos, que era a maior preocupação, e é ainda hoje, claro, todos nós, mas eu vi idosos pegando essa doença e saindo ilesos, e eu vi idosos falecendo. Eu vi gente nova, gente com saúde, pegando essa doença e falecendo, e outros saindo bem da doença. Os irmãos mesmo acompanharam, eu contraí a doença, fiquei uns 15 dias meio para baixo, né, Natan? Natan estava muito preocupado comigo. Mas Deus está no controle de todas as coisas. E nós precisamos entender que nós somos casas dele. Muitos, porém, tristemente, insistem em pedir tantas coisas a Deus, coisas com o intuito de preencher as suas vidas, entendem que são tais coisas que vão satisfazer a vida deles, e a gente está pedindo, tem muita gente orando, pedindo a Deus certas coisas que eu fico imaginando Deus olhando para nós, e são coisas assim, que talvez uma criança, quem está cuidando de uma criança, as meninas estão lá com as crianças, mas crianças de 2, 3 anos, e aí Raquel e Carol, vocês cuidando de uma menininha de 3 anos, e ela pedindo para vocês uma arma, um revólver. Vocês vão, opa, não tem jeito. Primeiro que vocês não têm. Mas também não sou louco de dar uma arma. Mas aí ela começa a insistir e pedir e fazer pirraça, eu quero. E aí, vocês vão entregar? Porque ela está chorando muito, está pedindo muito. É óbvio que não. Tem muito pedido a Deus que é mais ou menos isso. Deus conhecedor de todas as coisas, sabendo de todas as coisas, e a gente está insistindo, pedindo a Deus algo
e Deus está dizendo não, e a gente continua pedindo a Ele, insistindo com Ele. Perseverança na oração precisamos ter, meus irmãos. Naquilo que é lícito, naquilo que agrada ao Senhor, continue pedindo, orando. Mas tem coisas que talvez a gente está pedindo por desconhecer essa palavra. E saber que tem coisa que Deus não vai atender, que Ele não se agrada desse pedido. E a gente precisa entender isso. As pessoas estão pedindo, sabe o quê? Embrulhos, enfeitados, coloridos. E Deus está dizendo, basta o presente para a sua vida. Basta Jesus Cristo, meu Filho amado, para a sua vida. Mas a gente está pedindo os embrulhos coloridos para a nossa vida. Aí em 1 Coríntios 6, algumas décadas depois da ascensão de Jesus, Paulo aí, inspirado pelo Espírito Santo, escreve isso. Deus está nos dizendo que nossas vidas são a habitação dEle. Nós somos a casa do seu Santo Espírito. E essa habitação de Deus, ela foi comprada por um alto preço, pelo sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, lá em Ageu, 500 e poucos anos antes de Cristo, Deus está dizendo ao povo sobre a reconstrução do templo de adoração a Ele, e que estava destruído, estava em ruínas. Se a gente lê um pouco, e alguns, Zacarias também, mas a gente lê lá Esdras, Neemias, a gente vai ver que é esse mesmo tempo, e o povo começa, mas por causa de algum desânimo, alguns ataques, algumas ameaças, algumas dificuldades financeiras, o povo para de reconstruir o templo. A mensagem era, a casa de Deus não pode permanecer em ruínas, meus irmãos. E aqui nós precisamos entender que a casa de Deus aqui neste tempo não pode permanecer em ruínas, não pode estar em ruínas. Essa casa de Deus, cada coração aqui precisa estar edificado no Senhor, preenchido com o maior presente que a humanidade pode ganhar, que é Jesus Cristo. Afinal, é pela casa dele que a sua glória é refletida. Mas lá, inicialmente, o povo, naquela época, não percebia, não estava percebendo isso. E aí eles dizem, aí em Ageu, capítulo 1, verso 2, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E hoje em dia, quantos ainda estão esperando? Ainda não é o tempo, ainda não é o meu dia. Talvez pais estão dizendo aos filhos, meu filho, siga a Jesus Cristo, serve ao Senhor, o único Deus. E muitos filhos dizendo, ainda não é o tempo. Irmãos, irmãs, e também filhos dizendo aos pais. E os pais, de várias maneiras, estão querendo dizer, ainda não é o tempo, ainda não é o tempo. Lembro de uma pessoa que quando um grupo nosso foi evangelizar, e não sei porquê, um dos que estavam conosco falou sobre o Apocalipse logo com o rapaz. E aí falou do arrebatamento, começou a falar de algumas coisas, e aquele rapaz falou assim, vai ser assim? Com um ar de deboche. Vai ser assim, porque vai chegar esse tempo ainda. E aí esse rapaz que estava sendo evangelizado falou, então ainda dá tempo? Então deixa eu curtir a vida mais um pouquinho. Era um rapaz que convivia perto da gente. Não houve tempo para aquele rapaz. Essa doença aí que dá, geralmente, vem com as enchentes. Não sei se é de rato ou de alguma coisa. Pegou aquilo e não sobreviveu, não conseguiu. Com todos os recursos que tinha, não sobreviveu. O tempo para nós é hoje, meus irmãos, para edificar essa casa, para que essa casa seja uma casa de glória ao Senhor, é hoje, é o agora. Não sabemos o dia de amanhã. A mensagem era para o povo de Deus naquele tempo, mas devemos atentar que é para nós também hoje.
Deus responde para aquele povo aí no verso 4: acaso é tempo de vocês morarem em casas apaineladas, arrumadinhas, enquanto esta casa, o templo de Deus, permanece em ruínas? E é a mesma pergunta que Ele pode estar fazendo para cada um de nós agora, nessa noite. Será que a sua casa está bem arrumada? Essa é minha casa de habitação. Como está o seu coração hoje? Para que Deus habite nele. O que você tem oferecido ao Senhor na sua casa? Será que são os embrulhos coloridos que este mundo nos dá? Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus habitando em nosso coração, que Ele quer ver uma vida semelhante à vida do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos refletir. Devemos refletir se o que temos pedido a Deus seja apenas enfeites, que satisfazem o lado externo da casa de Deus, ou seja, que são apenas embrulhos coloridos para a nossa vida? Ou devemos de fato deixar todos esses embrulhos e falar: eu quero Cristo no meu coração. Eu preciso de Jesus Cristo no meu coração. Eu preciso entregar minha vida a Ele de fato. Deixar que Ele conduza minha vida em todo o tempo. Como dissemos pela manhã, ao levantar até o deitar e até mesmo com o nosso sono, Deus vai cuidando e conduzindo todas as coisas. Devemos ficar atentos, irmãos e irmãs, também nossos amigos, para que não deixemos de lado o maior presente, Jesus, em nossas vidas. O único que pode satisfazer, não só externamente, mas principalmente a nossa vida interior. Muitas pessoas dizem que há um vazio na alma deles. E alguém já disse que Deus é esse que preenche esse vazio completamente. Precisamos entender isso. Também precisamos entender se estamos dando atenção, se por acaso estamos dando atenção mais aos embrulhos coloridos. Então pode ser que, sem perceber, nós começamos a enfrentar o que segue aí em Ageu, no capítulo 1, do 5 ao 7, que diz: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Isso é importante, porque Deus fala isso 2 vezes aqui nesse texto, nesse trecho aqui. Considerai o vosso passado. E aí ele entra com isso aqui: tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. A reconstrução do templo ali para aquele pessoal estava sendo negligenciada. E essa palavra de Deus era um símbolo evidente da condição espiritual e moral do povo. O povo não estava atendendo aquilo que Deus estava dizendo para eles. Cuide dessa casa, que é casa da minha habitação. Cuide dela, não deixe ela em ruína. E aí a causa de viver talvez essas coisas seja isso, meus irmãos. De viver isso que nós estamos lendo aqui. A gente precisa considerar o passado, não só o nosso, mas esse passado que está aqui. Deus mostrou, nós estamos vendo sempre isso. Se lê o Antigo Testamento e também o Novo Testamento, a gente vai perceber que toda vez que o povo de Deus deixava a casa desarrumada, que saía debaixo da direção de Deus, que dizia: eu não preciso de Deus, eu posso andar como eu quero. Toda vez que o povo fazia isso, vinha sim o sofrimento que já estava predito lá em Gênesis 3. Maldita é a terra por causa do vosso pecado, então andai de acordo com as minhas palavras.
Em Deuteronômio, Deus dá uma escolha ao povo, fala para ele, se não me engano, no capítulo 32, mas diz assim, em Deuteronômio: hoje coloco diante de vocês um caminho de bênção e um de maldição, um caminho de vida e um caminho de morte. E Deus ainda fala: eu oriento a vocês a seguir por este caminho. E nós sabemos que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós só podemos ir até o Pai por meio dEle, é pela vontade dEle, é Ele que nos leva. A gente leu isso aqui no capítulo 17. Aqueles que tu me deste eu guardei. De João, capítulo 17 de João. Ali também a gente vê que Deus fala assim: ó, até aqui eu os guardei, Deus, mas não estou pedindo para o Senhor os tirar do mundo, sabendo que Ele mesmo já tinha dito no capítulo 16, no verso 33, que neste mundo nós teríamos aflições. Mas no verso 17, nessa oração, Ele diz: eu não peço para o Senhor os tirar do mundo, mas para os guardar. Meus irmãos, eu vejo essas mensagens, essas palavras, e eu vejo claramente assim um guarda-chuva. A chuva está caindo para todo mundo. Ou você fica debaixo do guarda-chuva de Deus, ou você vai ficar do lado de fora e vai se molhar. E molhar no início parece ser legal. Ah, vai ser bom. Tá bom esse banho de chuva aqui. Até que aquilo começa a te incomodar. Até que as suas vestes não ficam mais secas. Até que você começa: eu não aguento mais isso. Estou dizendo isso, meus irmãos, porque eu já convivi com pessoas que, e até hoje a gente convive, muitos de nós, com pessoas presas, trancafiadas nessa prisão que é as drogas. E eu vi essas pessoas, alguns olhos falando assim: eu não quero isso mais, mas eu não consigo sair daqui, eu estou aprisionado. E eu já disse para muitos: só há uma solução. Entrega a sua vida a Jesus, mas não é falar e pronto. É entregar a vida, o seu coração. E saber daqui até o final o que Deus tem dito para nós. Consideremos o passado, meus irmãos. Deus diz isso 2 vezes. E aí observemos, amada igreja, como o povo de Deus, escolhido de Deus, foi conduzido pelo deserto. Meus irmãos, deserto de dia é um calor insuportável, todos sabem. E à noite é um frio, é muito frio. Sabe, tinha uma nuvem por cima do povo durante o dia, protegendo. Além de dar direção, a nuvem começava a andar, eles iam andando. Dava sombra, dava refresco, cuidado. À noite havia uma coluna de fogo, que além de dar direção, também aquecia, deixava o ambiente melhor, sempre um ambiente agradável. Isaías, capítulo 1. Verso 18, para aqueles que, como dissemos pela manhã, às vezes as pessoas acham que não são merecedoras do perdão de Deus. Nós vamos ler aí capítulo 1, 18 a 19, a 20. Diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Vamos pensar juntos, vamos trazer a razão juntos. Diz o Senhor: ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Verso 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas o verso 20 vem dizendo: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Considerai o vosso passado. Talvez nenhum de nós ainda passou por isso aqui, mas devemos considerar o passado do povo escolhido de Deus, a qual nós fazemos parte. Deus é soberano.
sobre tudo e todos. E Ele está no controle de todas as coisas. E sabe do que mais, irmãos e irmãs e nossos amigos, convidados? Ele sabe. Deus sabe o que cada um de nós precisa para viver neste mundo. Lá em Mateus 6, a gente pegar ali de 25 até o 34, mas o verso 32, o finalzinho, diz assim: vosso Pai Celeste, Jesus falando para as pessoas, vosso Pai Celeste sabe do que necessitais. E Ele está falando de comer, de vestir, da vida, dos embrulhos dessa vida. O maior presente é um só, Jesus Cristo. Mas Deus sabe que os embrulhos, alguns embrulhos vão fazer parte, sim, da nossa vida. E Ele sabe o que nós necessitamos. Ele quer nos dizer que Ele sabe que esses embrulhos coloridos fazem até parte da nossa vida. Mas Ele diz que o que nós necessitamos mesmo é do verdadeiro presente que Ele nos dá, que é Jesus Cristo, o Senhor da glória. Para concluir, irmãos e irmãs, e nossos amados convidados amigos, somente vivendo a vida de Jesus, e para quem aqui não conhece, eu acredito que todos conhecem, mas para quem não conhece, aqui ou na transmissão, leia os evangelhos. Comece pelos evangelhos, os 4 evangelhos, para você conhecer a vida, a obra de Jesus Cristo. O amor de Deus por nós, por meio dele. É só vivendo a vida de Jesus que nós vamos edificar, que edificaremos a habitação de Deus, que é as nossas vidas, com o presente necessário, e não com embrulhos. Seguindo a Cristo, nós temos condições, do verso 8 lá de Ageu. É seguindo a Cristo, é tendo Ele como exemplo. 1 João 2,6 vai dizer que aquele que permanece nele deve andar como Ele andou. Em Ageu, aí 8, você andando, permanecendo em Cristo. Quiser ler também João 15, quando ele diz que eu sou a videira e vós sois os ramos. Somente permanecendo dele é que nós daremos bons frutos. Então, quando nós fazemos isso, é o que nós estaremos fazendo o que diz aí no verso 8 de Ageu 1, que diz: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Isso tem um simbolismo enorme. Enorme. Nós precisamos ir até Cristo. E sabe, Cristo foi crucificado num monte, assim, no alto de um monte. Ali Ele pagou aquele preço. Nós precisamos subir este monte do Calvário. Trazendo isso tudo que Deus tem colocado aqui para nós, mas com aquilo que está no nosso coração de fazer discípulos. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Morrer para nós mesmos. E viver Cristo. Precisamos fazer isso. E aí a nossa vida será, de fato, uma vida que agrada ao Senhor. Madeira para o sacrifício, para pôr fogo. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus em nós é como esse fogo que nos deixa aptos, ardentes para falar do amor de Deus, para agir como Ele quer. Subi ao monte e trazei madeira para edificar a casa. Meu irmão, minha irmã, o que está faltando na sua vida para que você edifique a sua casa? A sua não, a casa de Deus em você. Reflita aí com a sua vida e pense. Será que tem algo que está ruindo? Se não já está em ruínas, será que tem algo em mim que está ruindo? Essa casa que é a habitação de Deus,
Deus diz para nós hoje, me busquem. É isso que isso está implicando, vem me buscar. Jeremias capítulo 29 também vai dizer isso. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscardes de todo o vosso coração. Subi ao monte, busquem ao Senhor. Obedeçam ao Senhor, me obedeçam ao que Deus está dizendo. E aí sim, os seus corações estarão prontos para que o Espírito dele, o Espírito de Deus, os nossos corações estarão prontos para que o Espírito de Deus habite em cada um de nós. É esta casa aqui, o nosso coração, que deve ser edificado como o templo do Senhor. Um coração edificado em contrição, em arrependimento, meus irmãos e irmãs, é o coração que agrada o Senhor. E o verso 8 está dizendo, termina assim: dela me agradarei, e nela serei glorificado, diz o Senhor. Você está pronto? Seu coração está pronto para que Deus se alegre e seja glorificado pela sua vida? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Irmãos e irmãs, nossos amados convidados, aqueles que nos assistem, não deixe que as condições impostas deste mundo desanime seu coração de servir o Senhor. O que você deve deixar de lado é os embrulhos coloridos que este mundo tem nos dado. Há muita gente, muitas pessoas, que a palavra de Deus diz que ia acontecer isso, mas tem muitas pessoas querendo pegar o presente, o maior e melhor presente, o único presente para a vida da humanidade, e embrulhar este presente em embrulhos, em papéis coloridos, com o intuito de distrair, de tirar a nossa atenção de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixe de lado os embrulhos coloridos. Deseje o melhor presente para a sua vida, Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Se for assim, amados irmãos e irmãs, com certeza, a palavra nos garante, viveremos felizes em meio a um mundo que está um caos, mas viveremos felizes, hoje e para todo sempre. Pai Santo, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. A Tua palavra é rica, Pai. Ah, como é bom ouvir a Tua voz, Senhor. Como é bom ser corrigido pelo Senhor. A Tua palavra ensina que aqueles que o Senhor ama, aqueles que o Senhor tem como filhos, são esses que o Senhor corrige. Pai, eu suplico agora pelo meu coração, o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que nos assistem, mas de modo muito especial por aqueles nossos convidados, ó Deus, que estão assistindo este culto, Pai. Ó Deus Santo, se há algo no nosso coração que é simplesmente um embrulho colorido deste mundo, Pai, nos mostre, nos corrija, e que a gente deixe esses embrulhos do lado de fora, mas que na nossa casa, no nosso coração, que é a Tua casa, Pai, a Tua habitação, more, reine somente o Senhor Jesus Cristo. Pai, se há algum coração nessa noite aqui, entendendo, ó Deus, que a sua casa, a casa que o Senhor tem na vida dele está cheia de embrulhos, coisas que não vêm do Senhor e nem pertencem ao Senhor, mas são somente para satisfazer a sua carne, ó Pai, e que entende isso e que quer jogar tudo isso para fora, ó Pai, e arrumar essa casa,
que estava ficando em ruínas, ó Deus. Pai, opere neste coração, nessa mente. Fale, ó Pai, com a tua doce voz. Cuida dessa casa, Pai. Cuide desse coração. Ó Pai Santo, e a todos nós, a tua igreja, continue, ó Pai, dia após dia nos enchendo com teu Santo Espírito. E que a nossa vida seja essa vida, ó Pai, que proclame a tua palavra, que viva para o louvor da tua glória. Que seja uma casa, ó Deus, que o Senhor se agrade dela e que nela o teu nome seja glorificado. Em cada vida aqui, Pai. Sê conosco, ó Pai, nessa semana. Dirige as nossas vidas, que a tua palavra venha sempre latente ao nosso coração, à nossa mente. Que vivamos essa semana, Pai, louvando e glorificando o teu nome. E que vidas que convivem conosco venham não só pedir, ó Pai, a razão da esperança que há em nós, mas também que vejam a tua glória em nossas vidas, mas tudo isso para o louvor da tua glória. É a nossa oração, é a nossa súplica, ó Pai eterno, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos e irmãs, nossos convidados, aqueles que nos assistem, se Deus falou ao seu coração e você entende que precisa, já passou da hora. Se você está entendendo que até hoje você estava dizendo ainda não é o tempo, mas agora você está dizendo chegou o momento. Nos procure, venha conversar comigo ou com os líderes dessa igreja. Terei o maior prazer de orar com você. E para vocês, nossos convidados, aqueles que nos assistem, se Deus também falou ao seu coração, nos procure. Procure a nós, procure aquele que te enviou esse link ou que te passou essa mensagem. E nós queremos, sim, orar com você e te ajudar a ter essa casa limpa, não em ruínas, mas edificada para a glória do Deus Pai. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, próxima quarta-feira, às 19h30, estaremos aqui para o nosso estudo bíblico e também oração. Que Deus nos abençoe grandemente. Vamos ficar de pé mais uma vez. Que vocês tenham uma excelente semana, abençoada grandemente pelo Senhor. Que a vida de vocês seja um luzeiro aí fora, neste mundo em trevas. Que o amor, o santo amor de Deus Pai, que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações, as benditas consolações do Espírito Santo, seja com a Igreja Batista de Bela Vista e com toda a Igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe.